Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, número 48. Salmos, número 48. Deus falou umas coisas comigo. O desejo do meu coração é que a graça do Senhor venha, que o Espírito do Senhor dê testemunho, e que nessa nossa conversa em torno da palavra do Senhor, o Espírito Santo possa estar ministrando aí no seu coração. Uma coisa eu aprendi há muito tempo, irmãos, e eu aprendi com a minha própria experiência. Todas as vezes que eu entrei no culto, que eu assentei e eu dei atenção à pregação, às vezes a mensagem não falou toda comigo, nem sempre é assim. Tem pregação que parece que assim, é uma conversa entre nós e o pregador. Mas mesmo que não seja assim, em todo o tempo que eu entrei no culto e me assentei para ouvir, na medida que a palavra ia sendo ministrada, eu percebia como que se luzes acendessem dentro de mim. Iluminação, entendimento. Porque a palavra tem esse poder. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Isso é a palavra. Então, se você permitir, der lugar, o Espírito Santo vai começar a tocar em áreas da sua vida aqui na nossa conversa. A própria palavra escrita somente já fala conosco. Tem aquilo que Deus me deu e tem aquilo que o Espírito Santo vai tocando aí na sua vida. Amém? Eu só lhe convido a dar toda a sua atenção, fica atento, não disperse, não se levante nesse momento, tá? Não vá tomar água, não vá no banheiro, fica tranquilo, vai passar rápido, se você se ligar em Deus. Amém? Salmo 48 diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Belo e sobranceiro é a alegria de toda a terra, o monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como o alto refúgio. Amém? Você vai olhar para mim, não feche sua Bíblia. Esse salmo é uma celebração, é um cântico, é uma adoração a Deus pela cidade de Jerusalém. Aquele hino que de vez em quando a gente canta aqui, grande, né? Grande é o Senhor. Está aqui a inspiração. Quando o autor desse cântico adora com esse cântico, a inspiração é o Salmo 48, que é um cântico em virtude da cidade de Jerusalém. Para a gente compreender tudo que Deus quer falar conosco, eu quero falar um pouco da cidade. Essa cidade ela era edificada num lugar estratégico, que oferecia segurança a seus habitantes em tempos de guerra. Uma cidade edificada no cume do monte, de um lado dela precipício, do outro lado cercado por um muro e cercado por montanhas. Em um tempo em que as pessoas eram muito menos civilizadas do que hoje, e que as conquistas eram a força, e que havia uma disputa contínua, principalmente as cidades fortificadas, elas eram alvos de conquista. E muitas cidades foram conquistadas. Só que Jerusalém, ela oferecia uma segurança especial. Não pelo fato de ser bem construída, mas por causa do local. E a geografia dela oferecia uma segurança natural. Tá?
como eu já disse aqui, por um lado precipício, por outro cercada por montes, por muitos outros montes. Além dela ser construída no alto de um monte, ela era cercada por montes. Então, era uma cidade estratégica, uma cidade disputada. Por muitas vezes houve guerra para conquistar essa cidade. Todos os povos queriam tomá-la para fazer dela a sua capital, para fazer dela o seu local de morada. Ou seja, era algo estratégico. Como eu considero que todos nós pensamos em conquistas estratégicas. É assim ou não é? Todo ser humano que tem um bom senso, ele pensa em conquistar coisas que sejam estratégicos para a sua vida, estrategicamente falado assim, de um modo positivo. A gente pensa em trabalhar, aposentar, a gente pensa em ter um pé de meia estrategicamente, para que lá na frente não falte as coisas. Quando você pensa em construir uma casa, é estratégico, a casa é do seu jeito, do jeito que você gosta, que vai te oferecer aquilo que você pensa que é o ideal para você. Então todas as nossas conquistas, se a gente parar para pensar, a gente quer que elas sejam estratégicas, que nos ofereçam algo, sabe, que seja bom. E Jerusalém oferecia essa segurança natural para o tempo, né, em que esse salmo foi escrito, para esse tempo em que as pessoas conquistavam as cidades na espada, na lança, ia destruindo tudo e tomando para si. E um fato interessante, Jerusalém nem sempre foi dos israelitas. Ela não foi desde sempre a capital de Israel. Ela não foi desde sempre do povo de Deus. Mas ela sempre foi de Deus. Amém? Era algo de Deus. É estratégico esse lugar. É estratégica essa cidade. E uma coisa tão interessante, né? Ela é mencionada lá no Antigo Testamento, em Gênesis, quando Abraão entrega dízimo a Melquisedeque, rei de Salém. Salém, Jerusalém, Melquisedeque era rei dessa cidade, sacerdote do Deus Altíssimo. Por isso que eu te digo que, mesmo que não desde sempre essa cidade era do povo de Deus, ela sempre foi do povo de Deus, e eu compreendo que era uma vontade de Deus presentear o seu povo com este lugar. Como eu considero que Deus tem presentes estratégicos para todos nós. Tem coisas que Deus reservou que é para o seu povo, que é estratégico. E que se você começar a discernir o que é a vontade de Deus, começar a conquistar aquilo que Deus tem para você, aquilo que você entende que Deus está aprovando, você vai ver que este algo vai lhe oferecer coisas que nenhuma outra coisa poderia lhe oferecer. Então, a cidade é estratégica, Deus tem algo estratégicos, e eu considero que a nossa estratégia deva ser conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. E começar a conquistar aquilo que a gente entende que Deus quer que a gente conquiste. Coloque isso no seu coração. E aí a gente sabe que Abrão se torna o pai da grande nação. Ele gerou a Isaac. Isaac gerou a Jacó. Jacó gerou 12 filhos, que foram para o Egito e gerou as 12 tribos. E esse povo cresceu, se tornou muito numeroso no Egito como escravo. Mas chega o tempo da libertação. E quando eles saem do Egito, eles vêm para a terra de Canaã e vão conquistando tudo. A primeira cidade que eles conquistaram, quem lembra qual foi? Quando atravessaram o Jordão. Quem lembra? Jericó. Vocês observaram que Jericó não foi conquistada? Jericó foi destruída. E era uma cidade fortificada. Estrategicamente falando, era uma cidade que oferecia segurança também. Tanto é que os seus moradores fecharam as portas e eles acreditavam que Jericó não poderia ser conquistada. Por que ela foi destruída e não conquistada? Porque Jericó não era plano de Deus para entregar para o povo. E às vezes a gente vai ver na nossa trajetória, na nossa caminhada, algumas coisas que a gente almeja, que a gente deseja, que aos nossos olhos parece bom, e se perde, se destrói, porque não é plano de Deus. Fica tranquilo, Jericó não é Jerusalém. Jericó não é Jerusalém. Então, se você viu Jericó se destruindo, uma cidade belíssima, e Jericó significa cidade perfumada, tinha um muro
intransponível. O povo poderia ter conquistado ela e ter feito de Jericó a sua capital, mas não, Deus disse, vai ser destruído. Tudo aqui é anátema, tudo aqui tem que ser destruído. Então eles destroem Jericó e seguem. E nessa conquista de Canaã, o povo não conquistou Jerusalém. Por que eles não conquistaram Jerusalém? E nessa época pertencia aos jebuseus, por causa das suas defesas naturais. Exatamente por causa da defesa natural, da dificuldade de se tomar essa cidade. E a defesa natural, irmãos, não era o homem que havia construído, era Deus que havia construído. Jericó tinha uma defesa que não era natural, era feita pela mão do homem, aquele muro caiu. Mas Jerusalém tinha defesa natural que não poderia ser destruída. Olha que coisa interessante. Aquilo que é obra da mão do homem é perecível. Aquilo que é obra da mão de Deus, presta atenção nisso. Quem está entendendo diz amém. Então não puderam, por quê? Porque essa cidade era difícil de ser tomada. Amém? Difícil de ser conquistada. E eles entram na terra, Josué vai conquistando. Depois vem a época dos juízes, passam-se alguns anos. Elege-se o primeiro rei, chamado Saul. Saul não investiu contra Jerusalém, para tentar conquistá-la. Mas de repente o homem segundo o coração de Deus é ungido rei. Davi, seu quarto filho, irmão Léo, Davi. Ungido rei sobre todo Israel, ele coloca no seu coração, eu preciso tomar essa cidade para ser a capital de Jerusalém. É estratégico. A gente precisa, preste atenção, o ungido viu o que era bom, estrategicamente falando. O ungido viu aquilo que Deus queria dar. Irmãos, o ungido, Deus quer te ungir. Deus quer te dar o Espírito Santo. Deus quer que você enxergue não somente com seus olhos naturais, mas Deus quer que você olhe com olhos de fé, com olhos iluminados pelo Senhor. Deus quer que a gente enxergue aquilo que Ele quer que a gente veja. E aí Davi, ele percebeu, essa cidade tem que ser conquistada. Só que entenda uma coisa, para Davi conquistá-la, Deus não foi lá e removeu a proteção natural que ela tinha. O Senhor Deus, Ele não tirou os precipícios em volta dela. O Senhor Deus não tirou as montanhas em volta dela. Já reparou como que às vezes a gente quer, né? A gente discerniu, a gente viu o que Deus quer, e Deus colocou no nosso coração, isso vai ser meu. Aí eu vou assento, cruzo os braços, porque Deus falou. E se Deus falou, estou esperando Deus fazer. E está aí. E passam-se os anos, as décadas, e Deus falou, e eu estou aqui sentado, porque Deus falou. Irmãos, porque Deus falou não significa que a gente não tenha que agir. Deus falou e eu ainda não vi Deus fazendo nada. E Deus está lá de cima, eu falei, e eu estou esperando você começar a fazer alguma coisa aí embaixo para que eu mova. Então Deus não tirou os montes, Deus não tirou o precipício, Deus não fez com Jerusalém como fez com Jericó. Então foi muito fácil destruir Jericó, ou muito mais fácil destruir Jericó do que conquistar Jerusalém. E os povos que se aproximavam de Jerusalém para conquistá-la, por que eles partiam em retirada? Porque era difícil. Os moradores entravam dentro da cidade, fechavam as portas, e aí acampava o exército lá de fora, o tempo ia passando, ia acabando o suprimento de água, de comida. Vamos embora, porque a gente não tem como entrar nessa cidade. A gente não tem como entrar nessa cidade. Mas Davi, encorajado, sentiu essa necessidade e ele foi para conquistá-la. Era uma conquista de Deus para Israel, era uma conquista de Deus para Davi. A gente precisa ter esse discernimento. E lá no livro de 2 Samuel, mostra a estratégia com que Davi usou para conquistar essa cidade. 2 Samuel, do versículo 6 até o 8, olha que coisa interessante que está aqui. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus, que haviam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz, Davi não entrará neste lugar. Olha para mim,
Quando Davi vai aproximando lá de Jerusalém para conquistá-la, o rei dos jebuseus diz: Davi, não adianta, você não vai conseguir. Até os cegos e os coxos dessa cidade irão repelir você. Quantas vezes você partindo para conquistar aquilo que você entendeu que Deus te deu, e aí começa a vir as palavras de desânimo, de abatimento, para afastar você da sua conquista, o que você faz? Joga a toalha, desiste. E realmente, de fato, era muito difícil entrar aqui nesse lugar. Verso 7 diz assim: porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer a todo que está disposto a ferir os jebuseus: suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego e nem coxo entrará nessa casa. Irmãos, por que Davi conseguiu conquistar? Porque a estratégia dele foi completamente diferente de todos os outros que tentaram. Os outros iam contra Jerusalém, querendo vencer os montes, não conseguia. Pelo precipício não conseguia escalar. A parte que não tinha monte, não tinha precipício, tinha muro. Eles desistiam. Mas diz aqui que ele entrou por um canal subterrâneo. Davi não foi por cima. Davi não foi nem na horizontal. Davi foi por baixo. 1 Pedro 5,6. Quem quer conquistar em Deus aí diz amém. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, que a seu tempo Ele te exaltará. Amém? Deus não tirou o monte, Deus não tirou o precipício, mas tinha um canal por baixo. E quando a gente se humilha, irmãos, a gente conquista. Quando a gente se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, é onde a gente vai conquistar aquelas coisas que Deus tem para nós. Humilhar é quebrantar o coração. Humilhar é olhar para as dificuldades e saber que elas estão ali. É olhar para a contrariedade e não fechar os olhos, elas estão ali. Mas entender, há um Deus maior do que toda dificuldade, que toda contrariedade. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aí Deus abre os olhos e mostra um caminho para Davi que nenhum outro tinha visto. Enquanto eles queriam bater de frente com o muro, não conseguia. Bater de frente com os montes, não conseguia. E com o precipício, menos ainda. Davi enxerga um canal. E por baixo ele entra e ele consegue conquistar. Olha o que Deus falou comigo. Você sabe como que a gente cresce, irmãos? A gente cresce de baixo para cima. Porque de cima para baixo, ninguém está crescendo, está caindo. Deus falou alguma coisa com você? De cima para baixo não tem ninguém crescendo, está caindo. Enquanto você está olhando para cima, tem um alvo lá em cima que você quer chegar. Uma vez que você começa a olhar de cima para baixo, cuidado. Quem está entendendo diz amém. Enquanto você está olhando para cima, o seu coração está inclinado. Amém? Olhando para o Senhor, confiando no Senhor, crendo no Senhor, o seu coração está inclinado. Depois que você pensa que é tudo, que já virou tudo, e começa a olhar de cima para baixo, a soberba, a altivez, ela precede a queda, a ruína. E essa é a razão porque muitos têm despencado, porque começou a olhar para o lugar errado. Amém? Olhe sempre para cima. É de baixo para cima que a gente cresce, não é de cima para baixo. De cima para baixo a gente cai, irmãos. Então Davi, ele vai dando essa aula para nós. E ele conquista. E voltando ao Salmo 48, há essa celebração por conta dessa conquista. E Davi começa a chamar aquela cidade de Sião, que é a cidade do cume do monte. Davi começa a chamar aquela cidade do grande rei. Olha o que lemos no verso 2. Cidade do grande rei. Como é que está na sua Bíblia? Com R minúsculo ou maiúsculo? Hein? Então não está falando de um rei qualquer. Davi não pegou aquela conquista e falou: eu sou rei, essa cidade é minha, do rei Davi. Não, é do grande rei. Essa cidade é de Deus. Essa cidade é de Deus. Irmãos, tem coisas que Deus dá para nós, amém? E dá mesmo. E a melhor coisa que a gente tem que fazer, sabe o que é? É continuar entendendo. Está na minha mão, Deus me deu. Mas é seu, Deus. É seu, Deus. É seu, Deus. É seu, Senhor.
Porque o dia que eu penso que é tudo meu, é tudo meu, é tudo meu, eu lembrei até da minha neném agora. Sabe o que ela faz? Ela segura no cabelo do João e fala assim, é meu. Mas é uma criança, né? A gente entende. A Valentina até riu. Preste atenção, é meu, é meu, é meu, eu sou o dono. Não, é do Senhor, o Senhor deu, estou usufruindo, mas é de Deus, é a cidade do grande rei, é a cidade do grande rei. Toda a honra e toda a glória àquele que me instruiu, me capacitou, aquele que me colocou nesse lugar, aquele que me fez conquistar, aquele que me fez prosperar, a Ele, a Ele, a Ele, a Ele, toda a honra e toda a glória, amém? Nunca pare de olhar para cima, aleluias, não olhe para baixo não, querido, aleluias. Voltando para o Salmo 48. Verso 4 diz assim: por isso eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali venceu e sentiram dores como de parturiente. Com o vento oriental destruístes as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim vemos. Na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a estabelece para sempre. Sabe, do verso 4 ao verso 8, esses versículos aqui está fazendo alusão a vitórias passadas que Deus dera por causa dessa conquista estratégica. Essa conquista estratégica. Segundo Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao 3, aonde relata a guerra que 3 povos se levantou contra Josafá. Diz assim: depois disto os filhos de Moabe e os filhos de Amon, como alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em toda Judá. Amém? Olha o que Josafá fez. Teve medo, 3 povos, 3 nações poderosas. Os povos antigos que habitaram Jerusalém, quando o inimigo vinha, o que eles faziam? Tinham medo, entrava para dentro da cidade, trancava as portas, e nós estamos protegidos por causa da cidade. É o que Josafá fez? Entrou, trancou a porta, pôs-se a buscar o Senhor, colocou-se a jejuar, a se quebrantar diante de Deus. A conquista ela é estratégica, mas ela nunca é maior do que Deus. Quem está entendendo diz amém? O grande erro nosso, às vezes depois de uma conquista, e eu penso que falei um pouco sobre isso sexta-feira, confiar muito mais naquilo que a gente conquistou, do que naquele que deu a nós a capacidade de conquistar, e aquilo que a gente conquistou que veio dele. Então ele se tranca na cidade, começa a jejuar, começa a quebrantar o coração, começa a buscar o Senhor. A cidade é estratégica, fechada oferece proteção, mas livramento quem dá é Deus. Deus nos dá as coisas que nos protege, mas Deus age à distância. Então ele entra ali, aí o que acontece? O profeta Jaziel se manifesta dentro de Jerusalém, diz assim: Josafá, fica tranquilo, porque nessa guerra você não tem que pelejar. Você se sentiu protegido num lugar estratégico, mas humilhou diante de Deus. Deus vai entrar nessa batalha. E aí um povo se voltou contra o outro e contra o outro. Os 3 povos que vinham contra Josafá lutaram entre si, se mataram. O que Josafá teve que fazer? Ir lá colher os despojos de guerra, as peças de ouro, as coisas que tinham valor, os animais que os exércitos traziam, né? Que a comida que o exército trazia era cabra, era boi, né? Recolheu tudo. Mas por quê? Ele usa de um lugar estratégico para se humilhar diante de Deus. Os lugares seguros e estratégicos que Deus tem dado para nós não é maior do que o nosso Deus. Coloca isso no seu coração. Nunca coloque nada acima de Deus. Então, está fazendo alusão a esse episódio, como também lá em Reis, 2 Reis, do 19, do verso 35 ao 37.
Quando o rei Ezequias, ele recebe a afronta de Senaqueribe, rei da Síria, e Ezequias vai e faz a mesma coisa, ele se humilha, ele procura o profeta Isaías, ele quebranta o coração, ele se tranca dentro de Jerusalém, sabe? Ele apoia a sua vida na conquista que Davi havia conquistado e deixou como herança. Mas a maior herança que Davi deixou não foi aquela cidade, foi o grande rei, amém? E aí o rei Ezequias vai lá e quebranta. Deus vai e manda um anjo e destrói 180 mil soldados de uma vez só da Síria. E aí Senaqueribe tem que voltar para casa. Quando ele chega em casa, os seus filhos o matam. Olha que coisa tremenda. Então aquilo que nós conquistamos nunca será maior do que o Deus que nos capacita a conquistar. Coloque isso no seu coração. E a razão por que alguns, depois de algumas conquistas, têm naufragado na sua própria conquista, é porque muda a visão. Para de olhar para cima e começa a olhar para baixo. Olha o Salmo 125 que diz: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Monte Sião é o quê? É a cidade de Jerusalém, amém? Que não se abala, firme para sempre. E como em redor de Jerusalém estão os montes, é a proteção natural. Assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre, amém? Se você confia no Senhor, o que Ele te deu como conquista vai ser durável, amém? Mas muito mais do que aquilo que você conquistou, é Deus em volta de você e da sua conquista. Quem está entendendo diz amém? Aleluias. Então começa a colocar Deus nisso que é seu. Começa a colocar Deus no seu trabalho, começa a colocar Deus na sua empresa, começa a colocar Deus dentro da sua casa, começa a colocar Deus nas suas vitórias. Que aí você vai ver isso se cumprindo, e cumprindo de um modo muito poderoso, porque de fato é verdade. Os povos passados, irmãos, tiveram grandes problemas. E a razão pela qual eles vêm obtendo vitória e usufruindo dessa conquista estratégica até então é porque Deus ainda estava sendo muito maior do que aquilo que eles haviam conquistado, do que a herança que Davi deixa. Amém? Voltando ao Salmo 48. Paramos no verso 8, a gente vai continuar do 9. Pensando, ó Deus, na sua misericórdia, no meio do teu templo, como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra, e até os confins da terra mesmo, porque chegou até nós. Amém? A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se, ó Monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres. Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes as gerações vindouras, que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Observem que aquilo que começa com um agradecimento por uma conquista, coloca Deus sobre todas as coisas. Vocês estão entendendo? Aquilo que começa como agradecimento por algo que Deus havia dado, que Deus havia feito e que estava funcionando muito bem, termina colocando Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. E eu compreendo, irmãos, que é o que nós precisamos fazer. Amém? Colocar Deus no seu devido lugar. E aí uma coisa tão interessante. O verso 14 diz que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele nos guia até a morte. Essa é a tradução da revista e atualizada. Quem tem a BKJ pode conferir lá. A última parte desse verso 14 diz assim: Ele é quem nos guiará, mesmo além desta vida. Então preste atenção, não é até a morte. Não morreu, acabou não, amém? Amém? Você está confiando em Deus aqui na terra? Então quando você morrer aqui, ou fechar os olhos aqui, além dessa vida, aleluias, Ele nos guiará. Aí sabe para onde o Senhor me levou? Apocalipse 21, que é o que a gente mais gosta de falar aqui. Além dessa vida,
além da morte, é salvação. Apocalipse 21, verso 4 diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia. Aquele que vai me guiar além desta vida, depois da morte. Quando eu chegar lá, se tiver algum resquício de tristeza, de luto, de angústia, de aflição, diz aqui que Ele mesmo dos nossos olhos enxugará toda lágrima. Ele mesmo, aleluias. Luto, irmãos, não haverá nesse lugar, não haverá. Mas eu compreendo que vai chegar nesse lugar estes que têm colocado Deus no seu devido lugar. Sabe, eu tenho um pensamento comigo, que faz parte da minha vida e que eu aplico. O que Deus quer fazer em nós é muito maior do que o que Ele pode fazer por nós. O que Deus quer fazer em nós é muito maior do que aquilo que Ele pode fazer por nós. Porque se tem uma coisa que Deus quer fazer de nós, é adoradores. Essa cidade foi conquistada por um adorador, irmãos. Antes de Davi ser rei, antes de Davi ser líder de exército, antes de Davi matar leão, matar urso, antes de Davi matar Golias, antes de Davi destruir os seus 10 milhares, antes de Davi conquistar Jerusalém, Davi era e morreu sendo um adorador, um homem segundo o coração de Deus. Então isso é o que Deus quer fazer em nós. E enquanto Deus é adorado e reverenciado, sabe, Ele abre os nossos olhos para conquistas estratégicas. Mas principalmente Ele quer abrir os nossos olhos para que nada daquilo que a gente tenha conquistado seja maior do que Ele é, do que Ele tem sido. A gente precisa compreender isso. Por quê? É uma pena que quando coloca o ponto final no Salmo 48, ali não se encerrou a história de Jerusalém. Não se encerrou a história do povo. As gerações futuras continuaram contando com Jerusalém. Continuaram desfrutando dessa conquista estratégica. Mas começaram a tirar Deus do seu lugar. Amém? E aí essa cidade que concedeu segurança por um tempo a Josafá, quando veio 3 reinos contra ele. Que ofereceu segurança para o rei Ezequias, quando Senaqueribe, rei da Síria, vem com um exército poderoso contra ele. Um dia, ela foi invadida, ela foi destruída, ela foi queimada. O templo que havia dentro dela foi destruído pelo rei Nabucodonosor, junto com o exército babilônico. A que conclusão que a gente chega? O poder não estava na cidade, mas estava no Deus que havia dado a cidade. Oh, irmãos, a minha ideia é pregar a verdade. Desculpa, eu não posso te enganar. Eu queria muito pregar, eu vejo umas pessoas pregando, vou falar a verdade, mas isso não é o meu, não é a minha. Não é, e graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Eu não tenho dúvidas que se você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, Ele abre os seus olhos e faz você enxergar com olhos de fé. Aonde tem um monte de gente batendo cabeça e perdendo, você vai achar o lugar, você vai achar o ponto de conquista, você será vitorioso. E aí, onde tem muita gente sendo derrotado, você vai encontrar resistência, capacidade de suportar, quando Deus estiver no lugar dele. Então pense a respeito disso, olhando sempre para cima. Sabe, enquanto você olha para cima, irmãos, não tem ninguém menor do que você. Amém? Porque eu acho um absurdo, principalmente entre cristãos, se sentir um maior do que o outro. O cristão que se sente maior do que o outro porque Jesus não é a referência dele. Porque não tem como olhar para Jesus assim, ó. Consegue, pastor Fabiano? É só assim, ó. E se eu estou olhando assim, como é que eu vou ver quem está embaixo, irmãos? Se em algum momento eu me abaixar, é para estender a mão para alguém que está caído e colocá-lo de pé. Porque não dá. Não dá. Se Jesus é a minha referência maior, eu estou andando assim, ó. Enquanto eu estou andando assim, a gente vai para onde
Já viu aquele ditado? Onde o nariz aponta, você está indo? Então que seus olhos olhem para o alto e seu nariz aponte para o alto. Amém? E chegue até Jesus. Esteja sempre crescendo, sempre subindo. Sempre, sempre, sempre. Nunca pense que você chegou lá. Porque uma vez cheguei, aí, opa, olha o que tem de menor do que eu. E me fez raiva. Esse aí também. Aí esquece que tem um pé lá em cima, né? Que se descer, desceu, irmão. Porque ele é amor. Mas é justo. E muito justo. E a ideia da gente ter essa sabedoria é o que nos conserva como conquistador e num lugar de conquista. Amém? E aí, principalmente, como nós sabemos que ninguém vai ficar aqui para semente, um dia todo mundo vai, quando eu chegar lá, se for algum resquício de dor, de sofrimento, ele vai estar lá me esperando. Só para me consolar, só para me confortar. Sabe? Aquilo que aqui pareceu perda, nessa caminhada com ele, lá se converterá em glória para a minha vida. Sabe aquelas vezes que você chorou, teve que chorar para servir a Deus? Sabe aquele momento que você teve que engolir sapo, renunciar a sua autoridade, o seu poder de decisão, porque você entendeu que Deus queria que você se calasse, e você se calou em obediência, e nem foi tão fácil, foi difícil, porque ali o seu orgulho teve que ser sufocado, a sua soberba teve que ser sufocada, e doeu, mas passou. Depois que a gente engole, vai embora. Pode até demorar, dar uma má digestãozinha, mas vai embora. Aí quando você chegar lá, lembra, meu filho? Doeu, foi sentimento de luto, de dor, de perda, mas agora toma a minha glória. Toma a minha glória. Toma a minha glória. Eu quero chegar lá com os olhos encharcados de lágrima. Só para ele vir secar, amém? Quem chora muito aqui, irmãos, ele vai vir, fica de pé, senão eu não vou parar de pregar. Aleluias. A gente vai adorar. Mas antes eu quero orar. Eu quero orar para que você não tenha medo de se humilhar. Lembra desse hino? Se eu me humilhar. Olha. Não tenha medo. Você está diante de algo que um monte de gente já perdeu, não conseguiu. E de repente você começa a pensar, Deus está querendo me levar para esse lugar de conquista, mas um monte perdeu ali. Humilha, humilha, porque Ele vai te mostrar por onde você tem que passar. Amém? E aí quando você chegar lá, olha para mim por favor. Aquilo que Deus dá nunca é maior do que Deus na nossa vida. Não pode ser. Eu falei que sexta-feira, irmãos, eu sou abençoado demais. Eu estou no número da estatística aí que... Lembra que eu falei? Para cada 100 que entra numa casa de recuperação, 10 chega até o final do tratamento. Dos 10 que chega, 3 se recupera. Tem 20 anos que eu estou nessa. Entre os 3. Mas esses 20 anos nunca será maior do que o Deus que tem estado comigo todos os dias. A minha vida não está apoiada nisso, a minha vida está segura naquele que está no alto, não é no que está por baixo, porque tudo que está por baixo pode cair, pode se desmoronar, a obra da mão do homem pode se fender, mas se a mão daquele que está lá em cima estiver te sustentando, te segurando, meu querido, aleluias, glória a Deus, pode perder tudo aqui embaixo, Ele te sustenta, Ele te conduz, Ele te carrega se preciso for. Oh, percebe isso. Fecha teus olhos. Meu Deus, meu Deus. Há conquistas estratégicas, oh Pai. A gente tem sonho, a gente tem projeto, meu Deus. A gente se preocupa com amanhã porque nós somos humanos. A gente ainda não está num corpo glorificado. Mas eu sei, Deus, que o Senhor quer nos colocar nesse lugar onde oferecerá segurança. A gente vai sentir segurança para viver mais um dia, para viver mais outro dia, para viver mais outro dia. Sim, o Senhor tem isso para o seu povo. Tem pessoas aqui nessa noite que de repente está desempregado e que hoje para ele a estratégia principal é que uma porta se abra, Deus, e ela está humilhando diante de Ti agora. E eu quero te pedir,
Tira a cegueira dos olhos dessa pessoa. Num tempo em que muitos têm sido demitidos, em que muitos têm enfrentado dificuldades, o Senhor pode dar estratégia de conquista. O Senhor pode colocar essa porta aberta, esta que ninguém está vendo. Faça enxergar nesse momento, Pai. Aquele Deus que tem a sua empresa, Senhor, que é grato a Ti pelo que o Senhor tem feito. Eu quero lhe pedir, nunca deixe que o coração deste cresça acima daquilo que o Senhor é. Que a soberba não domine nesse coração, Senhor, a altivez, mas que em todo tempo o Senhor seja glorificado, exaltado, honrado, meu Pai. Em todo tempo, Senhor. Em todo tempo seja o Senhor a segurança. Em todo tempo seja o Senhor o sustento. Porque eu sei, Deus, que quando as coisas falharem aqui nessa terra, quando as coisas pararem de acontecer nesse lugar, Tu és um Deus poderoso para sustentar, Pai. Nada daquilo que temos, nada daquilo que o Senhor tem feito deverá ser maior do que o Senhor na nossa vida. Aquele Deus que precisa de uma intervenção no seu lar, precisa que seu casamento seja restaurado, precisa que a sua família seja estabelecida, precisa de uma cura divina, meu Pai, e se humilha diante do Senhor nessa noite. Entra, Senhor, comece a mover nessa hora, comece a mover, Espírito Santo, abra os olhos para que veja. Oh, Espírito Santo, coloca no coração sentimentos estratégicos, vontades estratégicas, oh Pai, em nome de Jesus, oh Deus. Para a glória do Teu santo nome eterno, para a glória do Teu santo nome eterno, é para a glória do Teu santo nome eterno. Rasga o céu aqui nesse lugar, Senhor, libera espírito de poder, espírito de sabedoria, meu Deus, dá discernimento para o Teu povo, para a Tua igreja, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, Deus, em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós queremos que as nossas conquistas seja a cidade do grande rei. Nós queremos que o nosso trabalho seja a cidade do grande rei. Nós queremos que a nossa casa, o nosso lar, seja a cidade do grande rei. Sim, rei grande, grande, todo poderoso, pode exercer domínio, pode dominar, pode colocar a tua mão, pode derrubar o que precisa ser derrubado, pode edificar o que precisa ser edificado, em um nome de Jesus Cristo, Pai. Oh Senhor, eu quero pedir a Tua visitação. Visita esse coração que está chorando porque Jericó foi destruída. Aleluias. Abra os olhos. Mostra para este teu filho e essa tua filha que tem uma Jerusalém logo na frente. Oh, canta lava, surianda labás. Lava, surianda lava, suricanta labás. Não chore por aquilo que você perdeu. Não chore por aquilo que vazou entre os seus dedos. Não chore, mas chore para que Deus abra os teus olhos. Chore para que Deus te mostre. Chore para que Deus abra o teu entendimento. Aleluias, aleluias, porque Deus é poderoso. Vem com o teu poder, ó Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Comece a atuar nesse lugar. Oh, Santo. Santo de Israel. Eterno. Santo de Israel. Tu és o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Adore como quem conquistou Jerusalém. Pode apagar mais uma. Pode adorar, pode chorar, pode pular, pode saltar, pode glorificar, porque Deus está nesse lugar. Oh, eterno. Deus
Suricanta labás. Olha, Eterno, olha para mim, por favor. Olha para mim, por favor. Os olhos do Senhor, eles percorrem toda a terra. E o Senhor está à procura, amém? O Senhor está à procura, amém? Amém. Você tem coragem de mostrar o seu currículo para o Senhor? Você tem coragem de mostrar o seu currículo para o Senhor? O Senhor está à procura. Mas antes eu quero te falar o que Ele não está à procura. Ele não está à procura do homem mais rico da terra. Ele não está à procura do homem mais inteligente da terra. Ele não está à procura daquele que se sente mais capaz nessa terra. Não, não está. A palavra do Senhor diz que o Senhor está à procura dos adoradores, dos verdadeiros adoradores, aleluias. E deixa eu te falar, foram muitos exércitos que se levantaram contra Jebus, que se levantaram contra Salém, que se levantaram contra Jerusalém, e nenhum deles obtiveram êxito. Mas um dia o pastorzinho de ovelha, aleluias, o menino, aquele que geneticamente falando não tinha muita propriedade para ser rei, nem tampouco para liderar exército ou vice-versa. Aquele que antes de tudo se humilhava debaixo da poderosa mão de Deus, foi este, aleluias. Foi na mão deste que Deus entregou Jerusalém. Aleluias. Tem coisas, irmãos, que a nossa formação não irá nos dar. Não digo que com isso você não deve formar, você deve estudar e formar e se tornar muito bom em tudo que você for fazer. Tem coisas, irmãos, que se a gente não humilhar debaixo da mão de Deus, nunca vai chegar. E Deus está à procura dos adoradores aqui nessa noite. Deus está à procura daqueles que colocam Deus acima de tudo, acima de todos. Deus está à procura daqueles que rasgam o coração, diz: entra, Senhor, entra e faz a tua obra, meu Pai, entra e opera. O Senhor está à procura, aleluias. Então comece a adorar. Aleluia. O Senhor quer entregar algo estratégico na sua mão nessa noite. O Senhor quer tirar o véu. O Senhor quer tirar a barreira, quer tirar a cegueira. Aquilo que você estava buscando e não conseguia ver, Deus vai te mostrar, aleluia. Deus vai te conduzir, adorador, Deus vai te conduzir.